Não precisa propósito, tem que falar que Ah, é? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça? Isso. Não, bem que a ideia é mais a sua, né? Tá gravando bem aí? Não, tem que pegar ele de perfil aqui, porque ele é o astro. O que é de perfil? O artista diz que tem um perfil melhor do que o outro. Não, meu perfil melhor é o lado esquerdo. Pô, mas eu como sou judeu, eu vai do nariz. Aí não pode ser de perfil. Aí não pode ser de perfil, pode ser de frente. Não pode se esconder. Não dá, não adianta. Esse é o maior de judeu. Tem um monte de judia que fica a vida toda em cima dele e tem um nariz grande. Eu tô infando você, mas o que eu vou fazer? Não, eu estou gravando, que aí eu comento. Tá gravando? Então tudo bem, então eu começo aí. Bom, eu sou o Allen, não vou dizer meu sobrenome que é impronunciável, não vou gastar fita à toa. Eu sou o Allen, presidente da Abradem Rio, e eu estou aqui no Sindicato dos Escritores, que fica na Tijuca. Hoje é dia 8 de junho de 1997. Esse é o primeiro curso de dublagem que estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, algumas pessoas já chegaram aqui. Essa é a nossa mesa de inscrições e também de vendas de fanzines. Tá gravando, não? Estamos, sim, estamos. Sorria pra câmera. Isso. Essa menina tão tímida é a Catícia, que está nos auxiliando na mesa. Não acredito. Allen Superstar. Ai, eu não acredito. Essa aqui é a minha vice-diretora, Denise, a patriótica, porque todo o local que eu combino de encontrar com ela, eu sempre chego atrasado, mas ela espera com o pé no local. A patriótica. Eu vou matá-lo. Desliga, porque senão vai gravar um assassinato. Nós vamos conhecer. Me diz uma coisa. Com relação ao seu livro, você está ligado? Você não vai gravar nada que possa me comprometer no futuro. Entendeu? Que nem aquela história daquele ministro, tá? Imaginando que as câmeras estavam desligadas. Via satélite? Via satélite entrou a maior. Já pensou? Imagem? É tanta abobrinha que se fala aqui diante das Mas câmeras. eu tenho uma plantação de abobrinhas na casa. Vamos ao que interessa, porque a pessoa que está do outro lado está querendo ver ação. Então, vem comigo. Bom, vamos fazer essa apresentação. Para deixar nos arquivos. Tá bom, arquivos. Essa aqui é a nossa amada, querida, idolatrada presidente da Abradem Brasil, Cristiane Sato. Ih, esqueci o assunto. Não, isso é puxação de saco mesmo, tá? Se o Norioco estiver vendo, é puxação de saco. Depois eu contar a história do saquinho, Norioco. Querida amada presidenta, veio de São Paulo, uma viagem corajosa até os limites aqui do estado do Rio de Janeiro. Fazendo culpa na viaduta, no contrafluxo dos caminhões. Pegando um engarrafamento terrível e indo a pé. Ela veio a pé num trecho para o Rio de Janeiro, corajosamente. E ela... Cris, o que você poderia falar nesse momento tão solene, que ainda tantas poucas pessoas aí fora? Boa sorte, cuidado com isso. Olha a ansiedade. Tá certo, então. Bom, as outras pessoas que estão presentes são o Elcio, que está quase caindo de sono aí, esperando uma hora para começar esse evento. Tão nobre aqui, a Letícia. Será que dá para ligar som? A maioria de vocês já me conhecem, eu sou o Allen, diretor regional da Abradem aqui do Rio de Janeiro. É um bom momento para o aplauso, pessoal. Muito obrigado. Bom, esse evento é o primeiro curso de dublagem feito aqui no Rio de Janeiro. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer a presença de todo mundo aqui. Hoje aqui a gente está com presenças muito importantes.
A começar pela minha querida, amada e idolatrada presidente da Abradem Rio, Cristiane Sato. Cris, levante-se para o pessoal homenageá-la, te pido. Sim, Lígia. Foi bom o povo pegar da luta? Ela não participou disso. Não? Mas vamos ser quem interessa e quem merece realmente o aplauso. Primeiramente, o seu Gilberto Baroli. Vai fazer a apresentação. Pode vir, Gilberto. Veio corajosamente aqui em Terras Cariocas. Tudo bem, seu Gilberto? Como vai? Nós tenta viver, né? Mas o time tá jogando uma porcaria, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então ele é metade descendente italiano. É uma pessoa suspeita, tá, pessoal? Também quero apresentar nosso amigo Shiryu. Prefiro mais o Kamen Rider, mas é o mulherinho pra frente. Elsa Sodré. Meninas, ele não tem a cabeleira, só tem a simpatia. A peruca ficou em casa. Gente, olha, muito obrigado aqui pela presença de vocês, tá? Pela atenção, pelo carinho. E o que eu posso fazer agora é sair do microfone, que eu estou gaguejando em cima do aparelho, e deixar por conta de vocês. Boa sorte. Obrigado. Vou assistir o Baroli falar aqui, peraí. Junto com o pessoal do Rio de Janeiro, a gente já esteve com a Abradem de São Paulo várias vezes, com a Abradem de Curitiba, e agora, enfim, com a Abradem do Rio de Janeiro. Quer dizer, é muito gostoso saber que existem pessoas que gostam da gente, além dos nossos pais, da nossa mulher, dos nossos filhos, e etc. Né? E eu convidei alguns atores, dubladores do Rio de Janeiro para virem aqui, que eu queria apresentar a vocês, porque estando aqui fica mais fácil vocês terem a quem recorrer no momento de um autógrafo, de uma foto ou de algo do gênero. E infelizmente eles não apareceram até agora. Não sei se perderam ou se não vão ter tempo para aparecer. Em todo caso, temos aqui a presença do Sr. Luiz Alfredo de Lima, e tem um curso, só frequentarem o curso se já tiverem DRT de atores. Então o curso é só de teatro, tá? Então quem quiser fazer um curso de teatro, é só procurar o Luiz. E temos a presença de um pessoalzinho que veio de São Paulo para assistir a palestra do Elcio, e que eu vou fazer questão de apresentar a vocês. Primeiro, essa dubladora maravilhosa, com mais de 50 anos de carreira, tendo já participado de todas as melhores produções do Brasil, a mulher que me sustenta, Rosinha. A Rosinha, para que vocês tenham ideia, é, por exemplo, quem faz a narração do Guerreiras Mágicas de Rei Arthur. Fora isso, ela já dublou, por exemplo, aquela menina, a Sharon Stone, não é isso? E outras atrizes do gênero. Agora, do mesmo tempo dela, do mesmo tempo de dublagem que ela, com mais tempo, inclusive, né? Porque ela dublava desde pequena e você já começou com uma certa idade, né? Eu vou chamar agora, e essa eu faço questão que venha aqui, porque vocês vão ter que reconhecer os personagens que ela dubla, tá bom? Cecília Lemes. Bom, primeiro, ela fazia numa série que ficou muito popular no SBT, um certo personagemzinho. Faz ele. Ninguém vai saber quem é. Mas é estranho, porque quer dizer, é legal porque ela tem um choro estranho. Vamos ver quem sabe quem é. O Chaves me bateu! Deixa eu aproveitar o Linha. Deve ter o quê? Uns 9 anos. Assim, tipo a Thalita, né? Ela chegava e falava: Oi, Jamie. Oi, Vicky. Eu por acaso estava passando por trás da porta e ouvi dizer que vão fazer uma festa. É verdade?
Lucy. É a Harriet da Superman. Bom, o pessoal aí que é... mágicas de Rei Arthur. É, o pessoal que é fissurado. Vamos ver se vocês sabem quem é. De repente ela se encontra numa situação de perigo, né? Aí ela vai chamar pelas companheiras dela. Marine, Anne. Se dá de cara com um monstro, vai dar o seu grito de guerra. Raios de fogo! É isso aí, gente. Um beijo pra vocês. Não. Antes dela ir embora, a gente não pode esquecer que a Lucy tem também a sua irmã gêmea, a Nova, que é o lado negro dela, e que ela faz assim. Ai, Lucy, eu vou matar você, Lucy. Eu não lembro mais das falas dela, mas era mais ou menos Apresentar. Tem uma pessoa importantíssima aqui, que eu faço questão que vocês aplaudam. Thalita! Levanta aí, levanta. A Thalita é sobrinha do Elcio. Então, por isso ela é mais do que importante. O meu grito é socorro. Nada a ver com ceia. O grito do ceia era mais ou menos assim. Ceia não, saga, né? Saga. Morra ceia! Não tinha nem com ceia. Tinha a ver com ceia. Morra ceia. Morra ceia, tá? Morra ceia! Explosão galáctica! Engraçado, né? Muito bom, gente. Falar um pouquinho de dublagem. Dublagem é uma coisa que a gente precisa fazer porque gosta. Vocês viram a felicidade, por exemplo, da Cecília em fazer os tipos que ela faz. Ela se diverte fazendo dublagem. Ela gosta de fazer dublagem. A Rosinha também adora fazer dublagem. O Elcio gosta muito de fazer dublagem. Porque se você se dedicar a uma arte sem gostar dela, você não faz nada. Absolutamente nada. Você pode ser até um bom marceneiro se você não gostar de carpintaria. Mas você nunca vai ser um bom ator ou um bom dublador se você não gostar daquilo que você está fazendo. Então, primordial, antes de qualquer coisa, é gostar daquilo que você faz. Uma explanação grande sobre dublagem, vocês vão ter daqui a pouquinho, através da palestra do Elcio. Então, eu vou só dizer algumas coisinhas para introduzir, no bom sentido, o que ele vai dizer. Alguns dizem que dublagem é correr atrás de boca de americano. Não deixa de ser, mas se a gente não correr direito e não entrar junto e sair junto, fica uma dublagem horrível. Então aí é a parte técnica, é a parte do reflexo condicionado. Se a pessoa tiver um reflexo condicionado muito bom, ela vai conseguir entrar junto com o personagem. Se ela não tiver um reflexo condicionado muito bom, quando ela pensar em entrar, o personagem entrou há muito tempo. Ou então ela vai entrar antes e o personagem vai falar depois. Isso faz parte da parte técnica. Só dubla quem dubla. Ou seja, só pode fazer dublagem quem faz dublagem, quem está dublando, quem é chamado para dublar. Quem vai pela primeira vez e se põe dentro do microfone, provavelmente não vai conseguir dublar, porque não está acostumado a dublar, não tem os macetes, não tem os reflexos condicionados todos da coisa. Fora isso, ritmo. O que é o ritmo? O ritmo é aquela capacidade de dizer a fala de tal forma que ela termine junto com o fechamento da boca do personagem. Então, o reflexo condicionado entrou junto. Ritmo foi e terminou junto. Se você correr muito, vai sobrar boca. Se você falar devagar demais, você vai passar da boca. Então você precisa ter um ritmo certo
para conseguir terminar junto. Isso também é técnica, isso também só faz quem dubla, só faz quem está no meio há algum tempo. Então eu acho que os 3 princípios básicos que eu coloquei, para ser ator é preciso fazer aquilo que você gosta, reflexo condicionado e ritmo, são 3 coisas muito importantes e primordiais para quem quer ser dublador um dia. Além da 4ª coisa, que aliás é a mais importante de todas, que é o DRT. DRT é o númerozinho que existe lá no Ministério do Trabalho, que é dado a quem faz um curso de arte dramática e que possibilita a ele o exercício da profissão. Sem esse número, não se permite que as pessoas dublem. Então, quem quer ser dublador e não tem DRT, não é ator ainda, ou atriz, faça um curso de arte dramática profissionalizante, vá ao SATED Rio e peça os formulários necessários para serem preenchidos para se chegar ao Ministério do Trabalho e poder tirar o seu número de DRT, para depois disso procurar um estúdio e, frequentando esse estúdio, começar a ver de perto os problemas da dublagem. Bom, gente, mas como parte técnica é um negócio muito chato, eu concordo com vocês, vamos partir para a parte boa da dublagem e para isso eu chamo o Elcio Sodré. Acho que não precisa de microfone, precisa? Precisa? Mas senão a gente vai acompanhar o jogo, né? Deixa eu pegar minha cola aqui para não me perder. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer imensamente a Abrademe pelo convite, né? Com muita honra que a gente está aqui participando desse primeiro evento da Abrademe Rio. Eu estou lisonjeado de ter sido chamado para vir aqui participar com vocês. Quero agradecer ao Allen, a Cristiane, a Lídia, tá bom? Queria também dizer que, poxa, longe de mim dar um curso de dublagem. Curso de dublagem, a gente precisaria de um estúdio, de muito mais tempo, porque para aprender a dublar, eu acho que o essencial a gente aprende mesmo fazendo, dublando, né? Então, o objetivo aqui hoje é mais bater um papo com vocês, eu vou dividir a minha experiência com vocês, matar curiosidades que vocês possam vir a ter, responder qualquer pergunta que vocês façam. Se eu não souber, eu falo, não sei. E então, fiquem à vontade para me interromper a hora que quiserem, tá? Muito bem. Se o assunto é dublagem, a primeira pergunta é, afinal, o que é a dublagem, né? Eu conversando assim com uma pessoa uma vez, que eu estava acabando de conhecer, eu falei, eu faço, o que você faz? Eu faço dublagem. A pessoa já olhou assim para mim, arregalou o olho e falou assim, você faz dublagem? Você dubla quem? Maria Bethânia, Gal Costa? Você já foi no Silvio Santos lá? Transformista? Será que aquilo é dublagem, né? O Silvio Santos acha que ele chama aquilo de dublagem. Talvez até, como na nossa língua, às vezes a gente começa a chamar uma coisa e no fim acaba virando verdade aquilo, né? Mas eu tive o cuidado, o detalhe, eu vou sentar um pouquinho, tá? Depois eu levanto, depois eu planto uma bananeira, para não ficar muito monótono. A definição do dicionário do Aurélio, que todo mundo conhece, o que é dublagem? Substituição da parte falada ou cantada da trilha sonora original de um filme por outra em idioma diferente. Então, a meu ver, aquilo não é dublagem, sim uma mímica, né? A pessoa vai lá e fica fazendo uma mímica com a boca. É uma dublagem ao contrário. O que seria dublagem ao contrário? Uma megalbude, dublagem ao contrário. E para que a gente faz isso, né? Para que a gente dubla? Qual o objetivo da dublagem? Como a própria definição da dublagem diz, a gente está falando em idioma diferente. O que não quer dizer que quando eles fazem o filme, o ator vai lá e não tem som direto, depois ele vai dublar a própria voz e não é em idioma diferente. Isso também é uma dublagem. Mas vamos nos ater ao meu trabalho, ao trabalho dos colegas aqui, que é o que vocês estão querendo saber. Muito bem, para que a gente dubla?
Poxa vida, graças a Deus, hoje em dia, as pessoas já estão preferindo bem mais o filme dublado aos legendados, né? Ainda bem, assim a gente trabalha mais, tal, tem mais trabalho. Por que é melhor um filme dublado? Quando a gente pega um filme legendado para ver, aquilo que aparece escrito lá, além de ser um resumo do que está acontecendo, te tira a atenção do filme também. Você tem que ler e você pode perder as feições do ator, a interpretação do ator. Eu não vim aqui vender filme dublado para vocês, mas, poxa vida, já pensou? Você está vendo um filme lá domingo à noite na sala, dá aquela vontade de ir no banheiro, e como é que faz? Se você for pro banheiro, você vai perder o filme. Filme dublado, pelo menos você fica ouvindo o som, aumenta o volume da televisão, já é uma vantagem. Além do que, o filme legendado, como eu disse, é um resumo, né? Na dublagem, o contrário, às vezes a gente tem que inventar coisa. Por quê? Porque o bandido tá lá em terceiro plano lá atrás, mexendo a boca, o danadinho, nem falou nada, nem dá pra ouvir no original, mas se a gente não colocar nada, vamos falar assim, dublagem mal feita, o cara tá lá batendo boca, ninguém põe nada. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que inventar. Porque nem texto original tem, então a gente inventa alguma coisa. Então a dublagem, ela quer ser mais perfeita do que o próprio filme. E, bom, então a gente chega à conclusão de quê? Que a dublagem, o objetivo da dublagem é a tradução, né? A gente entendeu o que eles estão falando. Muito bem. Vamos lá. Quem é que faz dublagem? O Baroli já deu uma palhinha aí. Para fazer dublagem, precisa ser ator. Por que precisa ser ator? Não basta só ter voz. A gente tem que interpretar o que o ator está falando. Claro, se eu estivesse lá fazendo o filme, eu ia fazer do meu jeito, o meu jeito de interpretar. Dublar é mais difícil do que fazer o filme. Por quê? Porque eu tenho que colocar no meu idioma aquilo que o outro ator já fez. Então eu tenho que ir em cima do que ele fez, da interpretação que ele deu. Claro que eu vou dar a minha forma e sempre todos os meus trabalhos vão ter a minha linha de interpretação. Mas, poxa, se eu não for atrás do que ele está fazendo, o que vai acontecer? Vai acontecer de colocar lá um cara que está falando que nem louco e eu estou lá falando baixinho ou falando num ritmo diferente, foi o que ele falou de ritmo também. Então, por isso que precisa ser ator. Eu estou falando isso porque na última conversa que a gente teve lá em São Paulo, na Brademir de São Paulo, tinha um locutor lá que não se conformava do porquê que ele não podia dublar, se ele era locutor, se ele tinha uma voz linda e maravilhosa e se ele sabia interpretar. Eu sei interpretar, por que eu não posso? Do mesmo jeito que um farmacêutico não pode fazer uma cirurgia, ele também entende de medicina, enfim, não vamos entrar nessa área. Então, por isso que precisa ser ator profissional para dublar. Infelizmente, nós hoje, eu não vou querer entrar muito na parte técnica do que está acontecendo, mas é mais até por curiosidade, para vocês ficarem sabendo o que a gente passa. Quer dizer, quando chega aquilo na televisão para vocês verem, o que a gente passou para chegar naquilo. Aí vocês veem assim, poxa, mas esse filme está tão mal dublado, tá? As falas estão atrasadas, ou tá passando, essa voz não tem nada a ver com o ator, o cara é jovem, está com uma voz pesada. Enfim, quando a gente começa a se preocupar com dublagem, e já que vocês, felizmente, são pessoas que dão atenção à dublagem, quer dizer, são críticos de dublagem, vocês já começam a ver essas coisas e percebem essas coisas. Por que essas coisas acontecem? Então eu vou me defender aqui. Ninguém trouxe tomate, ovo nem nada não, né? Pelo amor de Deus. Mas criticar pode e deve, porque ninguém mais do que o próprio dublador quer fazer um trabalho bom, quer fazer um trabalho ótimo. Se deixar, eu fico lá 5 horas fazendo um filme que hoje eu faço em uma. Por quê? Porque hoje em dia a dublagem já não tem aquela preocupação com qualidade que tinha antigamente. Se vocês pegarem um filme mais antigo, que foi dublado há mais tempo, vocês vão perceber, vocês vão notar a diferença. Hoje a gente tem mais vozes, tem mais opções de vozes, hoje a gente tem muito mais coisa dublado, e é justamente por isso que infelizmente a gente não pode fazer até um trabalho melhor. Eu não vou defender a dublagem no Brasil, mesmo porque a dublagem no Brasil é, sem dúvida, a melhor dublagem do mundo. Eu tive a oportunidade de ver a dublagem espanhola, a dublagem alemã. A gente está fazendo um filme em São Paulo agora, que é um desenho
que está dublado em espanhol. Nem sei se o original dele é espanhol, porque tem isso também. Às vezes a gente pega um filme, por exemplo, chinês, que está dublado em inglês. Então a gente, por ali a gente já vê como é a dublagem nos Estados Unidos. Quer dizer, lógico, eles dublam muito pouco, né? Mas a gente vê a preocupação que eles têm com a dublagem, tudo fora de sincro, as vozes não tem nada a ver. Na Espanha a mesma coisa, não quero ofender nenhum espanhol se estiver aqui, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando da dublagem. Esse desenho que a gente está fazendo em São Paulo, parece que são duas pessoas que dublam, um homem e uma mulher, fazem todas as vozes. Então você vê que é tudo igual, eles não têm essa preocupação. E aqui a nossa dublagem, apesar das dificuldades que a gente tem, a gente vai falar um pouco disso, é a melhor do mundo. Pode falar. Ó, esse desenho que eu estou me referindo chama-se O Urso, o Tigre e Seus Amigos. Não, acho que nem está no ar ainda. Deve ser para uma TV a cabo, eu não tenho bem certeza. Porque é isso também, a gente vai para o estúdio e não sabe nem o que vai dublar, nem para onde vai, enfim. Deixa eu não me perder, senão eu vou... Um exemplo que eu queria dar, porque eu acho que vai ser mais interessante para vocês eu contar historinhas do que está acontecendo, do porquê acontecem essas coisas na dublagem que vocês veem, do que ficar falando aqui tecnicamente. Antes de mais nada, todo mundo sabe como é feita a dublagem? Quer dizer, vocês imaginam o quê? Que a gente assiste o filme, leva o texto para casa, estuda o personagem, né? Como se fosse um teatro, vamos fazer uma peça. Não é nada disso. O Baroli me escala para fazer um filme lá, de terça-feira das 4 às 6 horas, tá? 2 horas de dublagem, tá bom. Eu chego no estúdio, eu não sei nem o que eu vou dublar, não sei do que se trata. Chego no estúdio, tá lá o texto, a tradução em português, nota 5 no máximo, se ela estiver boa. Dificilmente a gente pega uma tradução para dar nota 8, assim. A não ser que ele mesmo tenha feito, que já não faz mais. E poucos tradutores lá bons que a gente tem em São Paulo. A minha realidade é a realidade de São Paulo, que é muito parecida com o Rio. Fala, por favor. Quem é que faz a tradução que é externo para o dublador? Legal. Eu vou me perdendo, se eu for saindo do assunto, alguém me cobra para voltar, hein? Porque é uma árvore assim. Como é que funciona? O distribuidor, vamos dar um exemplo assim. Se eu errar alguma coisa, vocês me ajudam, os colegas, hein? A Warner, por exemplo, a SIC, que é o dono do filme, né? O que eles fazem? Eles trazem o filme para o Brasil. Vamos dublar o filme. Eles podem já mandar dublar, procurar os estúdios. Vou pegar aqui a Herbert Richards, que é aqui do Rio, né? E manda lá para o estúdio para dublar. E depois eles põem esse filme em home video, por exemplo. Ou podem vender para a televisão, vamos supor, para a Globo. E aí sim, a Globo escolhe um estúdio e manda dublar. O estúdio, vamos continuar na Herbert, pega esse filme, esse trabalho, e tem que traduzir. Eles, os estúdios, aí respondendo a sua pergunta, tem lá os tradutores que trabalham para ele, né? Que fazem dublagem. Alguns já com experiência de dublagem, são as melhores traduções, o cara já sabe, acompanha o filme, enquanto ele está traduzindo, ele já está quase que sincronizando, que é, por exemplo, o trabalho que o Baroli faz. Por quê? Porque ele é do métier, ele é dublador, ele é diretor, ele sabe. Agora, um tradutor novo, o que ele faz? Às vezes ele nem assiste o filme, ele ganha o script original em inglês, traduz como se fosse um texto qualquer e devolve. Só que você vai pegar uma frase em inglês, a mesma frase traduzida em português, ela não vai ter a mesma métrica. É aí que começa a enrolar o meio de campo. Quem que vai fazer esse trabalho de ajudar, de arrumar? É lá dentro do estúdio, é o diretor do estúdio e o dublador. Então a gente pega traduções que, assim, dão um baile na gente. Se a gente tivesse tempo de conferir, de pegar, o trabalho ia ser bem mais fácil. Só que não acontece isso. Tudo é tempo. Hoje em dia, a gente tem que ter linha de produção. Infelizmente, o nosso trabalho, que é artístico, que deveria ser bem mais, né, valorizado, não é. A gente entrou numa linha de produção. Então nós temos tudo varia em função do tempo. A gente praticamente ganha por tempo, é quase isso, é por produção, mas é dentro de uma linha de tempo. O estúdio precisa produzir, então é tudo em função do tempo. Vamos voltar lá. Eu chego no estúdio, está lá a tradução em português, tenho a tela na minha frente, pode ser um televisor, pode ser uma televisãozinha pequenininha, pode ser uma tela maior. Já os estúdios já nem tem mais tela maior, geralmente trabalham com televisores 29 polegadas.
a estante, o texto, a imagem, e eu tenho o som original, geralmente em inglês. 80% do que a gente dubla é em inglês, mas tem um filme, como eu já dei exemplo, né? Chinês, japonês, iugoslavo, espanhol, italiano, etc. Então o que eu tenho? Eu tenho que tentar sincronizar aquilo que está lá no papel na boquinha do bandido lá na frente, desgraçado lá que a gente fica dando baile na gente. Você pega a tradução, pelo exemplo que eu já tinha falado, né? Que eles pegam a tradução do texto e não cabe. O que a gente faz? A gente tem que cortar texto, ou às vezes é o contrário. Ele fala, bate mais boca do que tem o texto, então a gente tem que esticar o texto, né? Isso aí estava numa ordem diferente, mas já que a gente entrou nesse assunto, eu já vou... Outra coisa, só para... Eu pretendo fazer assim, eu vou falar mais ou menos o que o papo for rolando aqui, vocês vão me interrompendo assim, até ajudam, né? E no final a gente vai tentar fazer uma brincadeira entre as duas. Vamos tentar fazer uma dublagem. Então a gente tem aqui uma televisão, tenho aqui o texto que eu trouxe, e a gente vai ver a cena no original, em japonês, é uma cena do longa-metragem A Batalha dos Deuses, dos Cavaleiros do Zodíaco. E aí eu vou pedir os voluntários que venham aqui tentar dublar. Vocês pensaram que eu vim aqui só para me sacanear, eu vou sacanear vocês não. E depois a gente vai fazer uma demonstração de uma outra dublagem, que é o chamado videomix. E aí eu vou pedir a colaboração dos colegas também, para vocês saberem o que é o videomix. Então, enquanto isso, vamos no papo aqui. A gente estava falando do texto, né? Por exemplo, eu tenho uma frase desse trecho que a gente vai tentar dublar, que a moça diz assim: esta ligação está uma droga. Olha eu entregando o texto do videomix. Não é esse texto, é o outro. Quase que eu estrago a brincadeira. Então é o seguinte. O texto tá bom. Tá aqui o texto, ó. Por exemplo, ó. Meu irmão falou para ficarem aqui, para passarem a noite, etc, etc, etc. A gente já vê que já dá para cortar coisa aqui, né? Eu vou ser um pouco rápido para não esticar muito no assunto, só para a gente poder falar mais coisas, tá? Então, olha, meu irmão falou para ficarem aqui, para passarem a noite, mas para saírem de Asgard amanhã cedo. Poxa, se a gente vai tentar colocar isso na boca e tá muita coisa, a gente vai cortar alguma coisa. Poxa, falou para ficarem aqui, para passarem a noite. Não é redundante? Falou para passarem a noite aqui, tá? Então é só para vocês terem uma ideia esse trabalho a gente faz assim mecanicamente e na primeira passada que a gente vê, a gente já viu que ficou curto, já riscou. Quem tem mais experiência, óbvio. Quem está começando, vai, não cabe, o que eu faço? Não sei o quê. Para isso tem o diretor. O diretor vai ajudar, é a função dele fazer isso. Muito bem. Então a gente, vamos voltar lá. Como é que faz a dublagem? Na hora eu ensaio, vejo que o texto está cabendo, né? A gente já fez os concertos necessários. Vamos gravar. Eu sou o dublador, eu falo para o diretor, tudo bem, pode gravar, que eu acho que vai dar. Eu tenho um fone no meu ouvido com o som original. Para que eu preciso desse fone original? Às vezes a personagem está virada de costas, você não sabe que hora que ele vai começar a falar. É uma maneira de ajudar. Tem gente que nem dubla. Antigamente eles nem usavam o som. Eu olhava, marcava por algum gesto da personagem. Quando ela levanta o braço começa a falar, esse tipo de coisa. E a gente também tem o time code, que é aqueles numerozinhos do filme, né? Que estão lá na tela, que ajudam também o dublador a saber que hora que começa, que hora que acaba e tal. E aí vamos gravar. Eu tenho o fone, eu tenho o som, como eu disse, para ajudar, e vou tentar embocar lá a boca. Se ficou bom na primeira, muito bem. Se não ficou, a gente volta, grava em cima de novo. E por aí vai. Geralmente fica bom na primeira e na segunda. Se ficar razoável, já vamos para a próxima, porque o tempo é curto e é por isso que vocês veem algumas porcarias no ar. Porque realmente não nos deixam fazer uma coisa melhor. Às vezes o próprio dublador quer fazer melhor, quer fazer bem feito, mas não dá tempo. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente, mas é rapidinho. Alguém me interrompeu, ele. Desculpa. A pergunta é o seguinte, como é que funciona trabalhar com a dublagem no sentido assim, juntar a dublagem com a trilha sonora e os efeitos sonoros originais? Os filmes, quando chegam para dublar, eles vêm em canais diferentes, que a gente chama de pista, em São Paulo chama pista, outro lugar chama não sei do que. Bom, enfim, são canais diferentes. Então, o filme, ele já é gravado, ele tem um canal separado, que a gente chama de ME, músicas e efeitos, ou banda, né? Que são os sons, é o som do cavalo, é o som do carro passando, do avião, da cama bateu na mesa, os passos. Então são só, como eu disse, músicas e efeitos, né? São os sons.
é gravado num canal separado. Num outro canal é gravado o som original, os personagens falando. Então é esse canal que a gente vai suprimir e vai colocar um dublado em português. Então é fácil juntar, é um trabalho técnico muito fácil. O que acontece às vezes? O filme vem sem essa ME que a gente fala. Aí o estúdio faz. Eles vão lá pro estúdio e faz. Aí fica lá o contra-regra, vai que vocês conhecem mais fácil, de teatro, que fica lá fazendo o som, os barulhos. Então o cara tem lá o estúdio com areia no chão, o cara vai fazer os passos e fica gravando mesmo, para colocar no filme. É como se estivesse fazendo um filme nacional. No caso, os desenhos oriundos do japonês geralmente não viram com essa trilha, né? Eles não estão vindo? Eles não estão vindo? É isso que você está falando? Exatamente. Se vocês não estão vendo, se é um ou outro que vem. Olha, depende muito. Não existe uma regra assim, os filmes vêm, os filmes não vêm. Às vezes, eu já estou entrando numa parte técnica que não é a minha especialidade, mas de curioso a gente sabe, né? Então, por exemplo, às vezes você pega um longa-metragem para dublar e o dono do filme, o distribuidor, nem mandou, como é um canal separado, às vezes a banda nem veio. Então você já começa a dublar o filme, você nem sabe se tem aquilo no filme. Poxa, será que precisa fazer essas reações de multidão? Como é que vocês acham que a gente faz reações de uma plateia com 100 mil pessoas, um estádio de futebol? Isso já vem na banda, né? Ou vozerio, a gente chama isso de vozerio, né? É assim que o dublador começa, fazendo esses vozerios, aí soltando e perdendo o medo do microfone. Então como é que a gente faz como é que eu dublaria, por exemplo, agora aqui tem lá, sei lá, 20 pessoas, 30 pessoas, você acha que a gente vai pegar 20 pessoas e botar dentro do estúdio e vamos dublar, cada um caça uma boca lá? Não. Mesmo porque todo mundo falando ao mesmo tempo, não dá pra você saber, né? Quem tá falando e quem não tá falando. 3 pessoas fazem isso, 2 pessoas fazem isso. E parece que é uma multidão. Já pensou se tivesse que colocar 20 pessoas? Seria ótimo, todo mundo trabalhava e ganhava mais dinheiro. Mas infelizmente 2, 3 pessoas matam o vozerio do tempo. Continuando a minha pergunta, você repara que certos desenhos, como por exemplo o Cliente, na parte da mixagem, as músicas originais elas ficaram altas, por exemplo, você botou talvez oriundo da parte do México, a trilha sonora toda ficou suprimida. Olha, isso também aí é um trabalho de quem está mixando. Pode variar de estúdio para estúdio, é uma questão de feeling, de capacidade do técnico que está fazendo. Aí a gente vai entrar naquele assunto de tempo também, às vezes a coisa é feita, sabe, não dá para caprichar muito. Às vezes a gente, no seu exemplo é isso que eu estou te falando, né? É uma questão de, o cara na hora de gravar, ele deixou muito baixo o som da ME e ficou muito alto o som da dublagem. Ou o contrário, que é muito pior, né? Às vezes você vê uma cena que tem uma televisão ligada lá na sala, né? E aí, poxa vida, a televisão está mais alta do que os caras falando, a televisão não interessa. Por quê? Porque o cara deixou muito alto o canal da ME na hora de gravar e os diálogos que foram dublados em português ficaram num volume mais baixo. Aí você vê no ar aqui e fala, pô, tem uma coisa meio estranha aí, né? Você poderia também permitir ao Baroli complementar a sua resposta? Claro, para mim até me ajuda. Não, Baroli, por favor. Fica aqui, Baroli. Não, fica aí. Beleza? Você quer já falar sobre isso? É isso? Não, é só um complemento. Dentro da minha experiência de dublagem, houve um momento, em 1972, quando a AIC São Paulo estava em poder dos funcionários, estava arrendada aos funcionários, apareceram 17 filmes de uma série japonesa chamada A Princesa e o Cavaleiro, completamente sem som, não tinha som nenhum, não tinha roteiro, só tinha a imagem. E como naquela época a empresa precisava daquele trabalho, a gente estava arrendado aos funcionários, a gente precisava daquele trabalho, porque a gente vivia daquilo, eu pedi ao cliente que me mandasse os 34 filmes que já haviam sido dublados aqui no Rio, pelo Aloysio Leite Garcia, que quem trabalhou naquela época deve se lembrar. Eu assisti aos 34 episódios dublados no Rio de Janeiro, peguei a linha da história, fiquei conhecendo os personagens, e aí eu assistia as imagens de cada episódio e bolava uma história que coubesse ali dentro do enredo, e aí fazia os diálogos, e aí a gente dublava os diálogos e depois o técnico ia lá e aí ele bolava os sons para a gente fazer as histórias. Então nesse caso houve uma criação de diálogos e de sons
Sim? Completamente sem som? O filme é completamente sem som. E alguns episódios tinham ME. Tinham ME. Mas as bocas batendo não tinham absolutamente nada. Então eu inclusive gostaria de um dia poder ter acesso a esses 17 episódios do original para saber como eram essas histórias e para ver se em algum momento eu acertei alguma coisa ao bolar as histórias. Você fez que personagem na Princesa Cavaleiro nesses 17 episódios? Qual era o vilão? Naquela época eram os 17 últimos. Era o Satã. Ah, era. O Homem de Ferro, não era? Não, eu era o Satã. Não, bem, estava mesmo que você escreveu. Duralumínio. Não, Duralumínio era um dos vilões. Duralumínio era um dos vilões, era o Conde de Duralumínio, que é um dublador já falecido, Valdir Guedes. Nos episódios tinha um cara de armadura, que era o vilão lá da organização que queria dominar o mundo, mas não era os 17. Eu tenho a memória muito fraca, só foram 25 anos. Você fez um telefone? RG baixo. RG baixo. Número muito baixo. Tinha um dos vilões, mas esse já antes do final ele tinha que pegar o coração da Safire, que era o demônio. Eu fazia o Satã, que era pai de uma menininha. Era esse, o demônio queria o coração da Safire pra dar pra filha dele. Eu dublava o Satã. E Duralumínio era o Valdir Guedes, já falecido. O Drauzio de Oliveira, também dublador de 40 anos de profissão, fazia o Nylon. Isaura Gomes, 40 anos de profissão, fazia o Príncipe Francis. Ivete Jaime, que já abandonou a profissão, inclusive. Voltou agora? Ela está voltando agora a dublar, ela só fazia crianças na época. Ela fazia a Safire. A Leomar de Matos, me parece que fazia o Chink, que era aquele anjinho que tinha na história. Leomar de Matos foi aquela atriz que dublou também a Noviça Voadora. Então é mais ou menos isso que eu acho que está falando, quer dizer, mais ou menos não, é isso aí que ele está falando, tá? E eu acho, só complementando isso, é muito descaso, é muito pouco caso das distribuidoras entregarem às empresas de dublagem filmes que faltem roteiros e filmes que faltem ME. Porque isso no original existia, então se for procurado deve estar em algum canto. Mas eles acham que o brasileiro tem que fazer milagre. Então eles entregam de qualquer jeito e a gente tem que entregar pronto pelo mesmo nível de salário que a gente faz um filme mais completo. Um salário é pequeno também. Olha, por acaso tinha isso que você está falando, teve uma coisa que eu li no jornal Globo, que houve uma espécie de greve de dubladores? Está havendo um movimento de dubladores, São Paulo e Rio, graças a Deus, finalmente São Paulo e Rio unidos. Estamos discutindo uma convenção nacional de trabalhadores. Vamos ter uma mesa redonda com os empresários amanhã. Esperamos que os empresários de São Paulo estejam presentes. Na primeira eles não vieram. Num franco desrespeito aos trabalhadores. Aliás, está chegando meu amigo Dário Castro, que é o líder dos dubladores do Rio de Janeiro. E nosso companheiro de dupla mesmo vai estar sentado na mesa dos empresários. E talvez o Brasil tenha que parar se a gente não conseguir melhorar a situação atual. Você estava falando do negócio do como é que funciona o mecanismo, né? O pode não saber, vira não saber, se esse filme está indo para televisão, se está indo para video home, se está indo para cinema, se está indo para TV. A gente sabe, né? Ou para avião também. A gente sabe. O que acontece? O dublador ganha um cachê, né? A gente trabalha por cachê, por produção, por hora de trabalho, vamos dizer assim, para não entrar em detalhes técnicos, falar em anéis, em texto, só para vocês terem uma ideia. Então a gente ganha aquele cachê e boa noite, nunca mais vê cor de dinheiro. O que acontece, por exemplo? Vocês já viram uma série chamada Perdidos no Espaço, né? Pois é, meu avô assistia essa série, deve ter sido dublada há, sei lá, 40 anos, 50 anos, sei lá, ele começou a dublar, foi uma das primeiras coisas.
E até hoje passa essa série. E as pessoas que dublaram, alguns já morreram, outros estão morrendo e não recebem nada por isso. Existe uma lei nesse país de direitos conexos, que diz que todo o trabalho do artista, todo o trabalho do ator, do dublador, vamos chegar aqui no nosso caso, ele deve receber uma participação, já que o trabalho dele está sendo veiculado de novo. Essa lei não é cumprida, como algumas outras nesse país não é cumprida, né? Infelizmente. Mas como a gente não vai fazer assembleia aqui, vocês não têm muito interesse nisso. Muito bem. Estão recebendo um fax aqui agora, que chegou pelo e-mail. Estão perguntando quanto tempo demora para dublar um LM. Isso varia muito, isso foram perguntas que foram feitas lá em São Paulo, por isso que eu lembrei de falar, elas são interessantes, curiosas. Quanto tempo demora para gravar um filme, né? A realidade de São Paulo é um pouco diferente da do Rio, isso também eu sei, fica também como curiosidade para vocês, assim. No Rio, em São Paulo, geralmente a gente dubla um de cada vez, né? Isso tem alguns problemas que acontecem que vocês podem identificar quando o filme vai para o ar, infelizmente. Qual o problema de dublar um de cada vez? Então eu vou lá fazer o Johnny lá no LM. Eu pego, vou ver, eu não vejo o filme, né? Como eu já estava falando para vocês. Vou gravar só as minhas cenas, só o meu texto. Eu nem sei por que eu estou falando aquilo, né? Porque se o diretor não me der uma noção, pelo menos, da história, mesmo assim, cada fala eu tenho que descobrir qual é a intenção que eu dou. Eu não estou acompanhando o filme todo. Eu faço uma cena aqui, depois a minha próxima cena é 5 páginas depois, já aconteceu um monte de coisa no filme. Quando você dubla junto com o colega, já é melhor. Primeiro que você tem o diálogo, né? Ele faz uma pergunta e você faz uma resposta. Pode falar. Então, quer dizer que no caso, certos desenhos, Reite, o Cavaleiro... São Paulo, esses exemplos que você deu, e portanto, um de cada vez. Então eu fui lá para dublar o Shiryu, eu fazia só as falas do Shiryu, não sabia da história, não conheço a história, e se eu não tiver tempo de assistir em casa depois, o que é uma realidade, eu não sei a história. Então você não fala assim, porra, o cara dubla o Shiryu e não sabe nem o que aconteceu quando não sei o que, não, é um trabalho isso que a gente faz e é por tempo, não tem como. O Baroli vai falar. Não, eu só queria complementar, lembrar ao Elcio, o roteiro foi traduzido no roteiro em inglês, e o tradutor visse o filme. Então quando o roteiro caiu no estúdio, o filme pintou na tela, o filme era falado em castelhano. E as coisas que eram ditas em castelhano não tinham nada a ver com aquilo que estava escrito em português. Então a gente tinha que retraduzir na hora, e tentando consertar na hora. Então o Elcio lembra disso, a gente refazia tudo, as falas todas na hora. Então, às vezes acontecia de a gente se perder e não saber mais o que ele tinha falado quando o outro ia falar com ele. E mais uma vez, por causa do tempo, as pessoas, né, vocês são fãs do desenho, vocês sabem tudo que cada um falou, qual foi a resposta. E no último papo que a gente teve lá em São Paulo, quase levei uns tomates na careca, uns ovos, porque, porque eles falou aquilo naquela hora, não era isso, era aquilo, mudaram o nome do... Imagina, samurai chamado César, isso não existe. Não sei o que no Samurai Wars, isso não é nome de samurai, não. Então essas coisas, é mais ou menos por aí que o Baroli está falando. Às vezes a gente tem que até mudar o nome da personagem, por quê? Porque o dono do filme, o distribuidor, tem um bonequinho para vender, e ele quer vender um boneco com o nome de César, então vai ter que ser César. O que foi? No começo do Cavaleiro do Zodíaco, aparecia um unicórnio. E apesar do chifre na testa, nós tivemos que falar Capricórnio, porque o cliente só tinha bonequinho de Capricórnio para vender. Então isso a distribuidora exigiu, nós tem que falar Capricórnio. Por aí vocês como é ele que paga? Por aí vocês veem o sufoco que a gente passa ali no estúdio e às vezes sai decepcionado, porque não queria falar daquele jeito e tem que falar. Fora os erros de português, né? Que a gente vai... Um parente em relação a Samurai Warriors, é porque o troço já foi mexido lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já fizeram uma zona toda com desenho. Exatamente. Cai naquilo que ele falou. Quando a gente dublou Cavaleiros, que estava dublado em espanhol, a tradução foi feita talvez do original japonês, não foi isso que você falou? Foi feita do inglês. Do inglês. Que já estava mudado, né? Então você vê, cada um que vai fazendo uma adaptação. A gente... Como estava dublando do espanhol, pegou muita coisa do espanhol, que já estava adaptado e é bem mais próximo da nossa língua, né? Fala. Sobre isso que vocês comentaram, né? Uma coisa que está em inglês, na hora é em castelhano.
aconteceu uma coisa semelhante com a série do Yamato, né, Patrulha Estelar, que passou na Manchete. A segunda série, Cometa Império, ela veio em inglês. E a terceira série, que era Kings do Sol, veio em japonês. Então, quem prestava atenção à série, percebeu que na série 3, os nomes que na segunda série era Jack Batizar, que era o nome que eles americanizaram, na série japonesa era Suzuno Kodai. Então, como a dubladora, né, não percebeu os erros... Na época, não sei se eles trabalhavam nesse sistema, né, gravavam por vez. Então eles só perceberam que esse problema do nome dos personagens mais pra frente da série. Tanto que no início, mas esse aqui não é o Eric, agora é o Suzuno Kodai, o Venture agora é o Shino. Sabe o que é isso? Isso acontece muito mesmo. Quando você troca a série, por exemplo, vem uma primeira parte da série que é dublada num determinado estúdio, lá na Alamo, vai. Poxa, falei logo agora, que é a letra A, Alamo. Aí fez lá, batizaram as personagens, né? Porque ninguém faz curso para saber como é que vai chamar. O cara, vai pro tradutor. E às vezes são 3, 4 tradutores diferentes que traduzem a mesma série. Cada um pega 3 capítulos. Então, num capítulo, o cara traduz por um nome, no outro capítulo, outro. Então, no começo da série é um sufoco. Não, mas peraí, esse aqui chama... Não, esse aqui é o mesmo, que você falou. Tudo bem, entrou num acordo e ficou tudo o mesmo nome. Aí o que acontece? 20 episódios. Aí os próximos 20, o distribuidor, ao invés de mandar para esse estúdio dublar, manda para outro estúdio dublar. Então é outro diretor que vai dirigir, são outros tradutores que vão fazer, vai mudar o nome de todo mundo de novo. E ninguém liga. Não, mas nesse caso da Patrulha Estelar, porque, se eu não me engano, a segunda série veio dos Estados Unidos. Já veio a adaptação de lá. O nome dos personagens originais. Então, como a terceira série veio direto do Japão, quer dizer, no início eram os nomes dos personagens originais. Então, depois é que eles viram, pô, já que a gente começou com o nome americanizado, a gente vai ter que terminar. Tudo isso por causa, eu digo que é pelo mesmo motivo, a gente vai cair sempre na mesma coisa. É a linha de produção. Hoje, dublar é uma linha de produção. Você tem que dublar, tem que ir, não dá tempo de ficar pesquisando, de ficar arrumando. Infelizmente, a gente... Mas será que é? Ah, vai assim e tal. E aí depois vai pro ar. Às vezes erros de português, como eu dei exemplo, a gente vê, mas como é que passou isso? Sabe por que passou? Não é que o dublador é burro, falou errado. O cara tá lá, tem que acabar, lê o que está escrito. O diretor já está pensando no próximo. Então, infelizmente, o nosso trabalho, que é artístico, que devia ser uma coisa feita com arte, é feita na base de linha de produção. Tem que ir, vai. E aí vocês identificam os erros. E aí que entra uma colaboração que vocês podem dar, que é um movimento também que o Baroli está querendo fazer, está iniciando, que é, poxa vida, vamos arrumar isso, né? Vamos falar o português correto, por exemplo. Então é legal vocês escrevem cartas para os estúdios, comentando, reclamando por que a série não sei o que, escrevam criticando, falando que, poxa vida, falaram um absurdo, tá errado, não sei o quê, porque se esse volume vai aumentando, eles vão vendo que, poxa vida, nós não estamos vendendo para cegos, né? Nós não estamos vendendo qualquer coisa, qualquer mercadoria, eles estão vendo os erros. Então, peraí, vamos fazer direito, porque eu não quero receber crítica. Então é uma forma de ajudar e é uma forma de melhorar o nosso trabalho. E os dubladores vão agradecer, com certeza. Complementando o que você disse, a situação com os Estados Unidos parecida em relação a dublagens, de anime mesmo, inclusive, e o pessoal, inclusive junto à Pioneer, que é uma empresa que distribui anime lá nos Estados Unidos, eles acabaram melhorando tanto a dublagem que eles chegaram até a fazer comparações com a dublagem em show lá em Los Angeles. Chamaram a Shizu Yokohama, que é a dubladora da Sasami, da série Tenchimuyo e do Street Fighter, esse que passou na TV. E eles até fizeram a comparação, e o público acabou exigindo uma dublagem melhor, às vezes, da comparação. Então, realmente, uma coisa que você está certo, o barulho está certo, não está certo. O pessoal deve realmente criticar, mandar carta. Eles vão procurar traduzir com mais cuidado, né? Baroli quer falar um negócio. Eu só queria colocar mais uma coisinha. Normalmente, quando uma companhia de dublagens, uma distribuidora ou uma televisão recebe uma carta apontando algum erro ou alguma falha,
essa carta vai para a lata do lixo. Eles não dão a mínima atenção para a reclamação do público. Então, eu proponho sempre que se mande as cartas reclamando para o sindicato de atores. Mandem para o Satélite Rio, o pessoal daqui, para que o Satélite Rio comece a juntar essas cartas e, em havendo um volume grande, a gente possa abrir um processo, chamar a imprensa e mostrar o que está sendo feito de errado e não permitir que essas cartas parem na lata do lixo. Tá? Fala. Mas olha só, você disse há pouco que o trabalho de tradução ele é relativamente independente do trabalho de dublagem, certo? Então, teoricamente, esse problema todo de erro de dublagem, ele não é um problema que atinge diretamente os dubladores. Esse é um problema de distribuidora e tradução, seria isso? Não, não entendi o que você quis dizer. Não é que o trabalho de tradução é independente do trabalho de dublagem. Houve erros, normalmente quem sofre as críticas são os dubladores, certo? De quem é o filme? Quem fez o filme? Quem falou a besteira? Quem dirigiu a besteira? Todo mundo é chamado de burro. Quem traduziu é burro? Todo mundo é burro. Todo mundo fez a besteira. Por quê? Porque foi mal planejado, foi mal feito, foi feito às pressas. É um trabalho artístico, não poderia ser feito dessa maneira. Uma linha de produção. Se a gente tivesse mais tempo, se o tradutor fosse melhor remunerado também, ele ia fazer um trabalho melhor, mas ele ganha pouco, ele vai meio, sabe, na dúvida vai, eu não vou parar para pesquisar, para ver, eu ganho pouco, então vai, a tradução assim. Aí a tradução chega no estúdio, você acha que o diretor vai ter tempo de conferir tudinho, tal, não, ele está dentro do estúdio, vamos embora. Então, muita coisa, você não imagina o quanto a gente filtra da tradução. O que é o trabalho do diretor e do dublador dentro do estúdio, mudando traduções, erros de português, coisas absurdas, porque são muito absurdas e mesmo com o reflexo rápido, a gente pega. Agora algumas coisas passam. E quando as coisas passam, são essas coisas que vão pro ar, são essas coisas que vocês veem. E aí não tem como. Mesma coisa, se você consertar 99, se você deixou escapar um, esse um é que vai aparecer. E é o que está acontecendo. Por quê? Por causa do maldito do tempo. Dinheiro. Tempo é dinheiro, não é? O empresário, mais do que ninguém, sabe disso. Então, quanto mais rápido ele fizer um filme, mais rápido ele vai começar a fazer outro. E vamos embora, e vamos empurrar, porque o povo engole. E vamos socar filme neles e acabou. E aí acontece esse trabalho. Infelizmente, que a gente podia fazer uma coisa muito melhor. Mas a gente está brigando por isso, está lutando por isso, para tentar segurar um pouco, puxar um pouco o freio. Peraí, não é assim, não vamos fazer tudo no popular, como se diz, desculpa a expressão, mas fazer nas coxas. Não, vamos fazer direito, o mínimo de decência do nosso trabalho. Para que a gente chegue e fale assim, olha pessoal, assista aquele filme lá que foi eu que dublei, pô, ficou legal. Eu, infelizmente, poucas vezes posso falar isso, olha, assistam lá o Batman lá, que eu dublei o Jim Carrey lá no Charada, pô, ficou legal pra caramba, gostei. Cada 50 trabalhos que eu faço, um eu me orgulho de ter feito. Os outros 49 eu saio triste e falo, pô, eu sabia que eu podia fazer melhor. Mas, pô, não deu, tinha que acabar, tinha que... Fogo. E os animes, qual trabalho você gostou realmente? Olha, aí vem aquela pergunta, né? O que você gosta de dublar mais? Desenho, filme ou o quê? O dublador, eu estou falando por mim, mas eu acredito que isso seja de um pensamento geral dos colegas. A gente gosta de dublar mais aquele personagem que a gente se identifica, aquele que você bate o olho e fala assim, putz, que legal, tem tudo a ver comigo, é a minha cara, é a minha voz, tá. E mais uma vez, por causa do tempo, da linha de produção, não é isso que acontece. Então acho que eu sou às vezes mal escalado. Então eu sou escalado para fazer um personagem que, pô, eu olho e falo assim, mas isso não era para mim, isso era pro Hermes fazer, era pro Borges de Barros fazer. E, pô, eu que vou fazer, não tem nada a ver comigo, mas eu vou fazer, porque eu vou ganhar para fazer aquilo, é um trabalho. E não é assim, eu vou ter que arranhar minha voz, ou tentar deixar ela, sabe? Aí você se preocupa com outras coisas ao invés de se preocupar em fazer o seu trabalho, em interpretar, em relaxar. Quando você faz uma coisa que você gosta, e cai naquilo que o Barolo tinha falado, precisa gostar, né? E às vezes a gente faz esse trabalho, vê que não gosta, mas tem que fazer. E dá o melhor possível. Só que, infelizmente, a gente vai cair sempre naquele negócio de linha de produção. Por quê? Porque tinha que escalar o Joãozinho, ele não podia. Então vamos para a segunda opção. Chama o Manuelzinho para fazer. O Manuel também não pode estar ocupado. Então chama o... no fim, o diretor vai trabalhar com a quarta opção dele, a quinta opção dele.
Poxa, ficou legal, mas não ficou bom. Então, atualmente, devido às condições todas que está havendo, você até, por exemplo, desgostou da situação? Sim, nesse sentido, sim. O avanço tecnológico chegou hoje, é tudo computadorizado. Isso só veio para melhorar o ganho do empresário, isso só veio para ajudar na dinâmica do trabalho, para fazer mais rápido, não para melhorar a qualidade do trabalho. Talvez melhore a qualidade do som, né? Som digital, som ótimo, mas a qualidade da arte está piorando, porque isso está fazendo a gente fazer mais rápido, mais de qualquer jeito, entre aspas, né? Então, claro que não me agrada, como não agrada a ninguém que gosta de fazer um bom trabalho. Como o Baroli disse, só dubla quem gosta, então não agrada a ninguém, né? Porque a gente quer fazer o negócio direito. Mas assim, dentro assim, no geral, você acha assim, que os dubladores, eles encaram um desenho mais da mesma maneira? Ou seja, eles trabalham com mais, assim, talvez, entre aspas, alegria no desenho, eles valorizam Eu acho que a dublagem? É hora de eu falar de uma coisa que você vai responder a sua pergunta, né? As diferenças, pequenas diferençazinhas ou características de cada coisa que a gente dubla. Por exemplo, a gente dubla um longa-metragem, né? Eu dei um exemplo agora há pouco. Às vezes você pega um filme lá de quinta categoria, né? Que veio naquele pacote que a televisão teve que comprar e botar no ar aquele filme que é um horror. Filme chinês, nada contra chinês ou filme chinês, mas enfim, um gênero de filme que vem lá mal feito, feito no fundo do quintal, vem dublado em inglês, aí você vai, putz, não bate nada. A música dos caras é outra. A gente está acostumado a dublar, como eu disse, 80% em inglês. A gente já vai adquirindo uma empatia, sei lá um sincronismo até em ouvir a língua inglesa. É muito mais também fácil a gente entender o inglês, né? Tem muito mais pessoas que entendem inglês do que quem entende chinês, japonês, neozelandês, jugoslavo, parece esses filmes malucos. Então, é mais difícil dublar. A gente, como eu disse, já vai criando um certo sincronismo com a língua inglesa. Então, essa é uma particularidade, por exemplo, do longa-metragem. Você vai dublar um desenho, poxa vida, como que é feito o desenho no original? Os atores vão lá, se eu estiver falando besteira, alguém me corrige, mas eu acho que é assim, os atores vão lá, pegam o texto, brincam com a voz, se divertem, um radioteatro. Aí depois eles vão lá e fazem o desenho em cima do que foi gravado. Ou seja, o desenho é feito depois do som. Vamos dublar é o contrário. E se o cara lá não estava afim de fazer todas as aberturas de boca que o cara, quando fez a voz, né, as paradas que ele deu, o que acontece? Eles botam o Shiryu lá assim, ó, com 15 linhas para falar, e o desgraçado não fecha a boca. Então, se a gente quer fazer direito, eu tenho que falar sem parar, não posso parar para respirar, quase tenho que dar as pontuações, mas sem parar, entendeu? Então, o desenho você tem que respirar bem, tem que ter um belo reservatório. Mas, por outro lado, é bem mais digestivo, é um trabalho mais fácil assim, mais gostoso. Eu acho que a maioria das pessoas gosta mais de desenho. Por quê? Porque você brinca com a voz, faz uma voz caricata, você se diverte mais, não tem tanta aquela coisa mais, não é mais sério, não, seriedade não no sentido profissional, né? Mas assim, é uma coisa mais descontraída. Então o desenho, eu acho que a maioria das pessoas gosta mais de fazer desenho, porque brinca mais, né? Outra coisa que a gente dubla, novela. Poxa, por que a gente assiste uma novela sul-americana, né? Dublada e a gente acha que é uma porcaria a dublagem. O som parece que não sai da boca, parece que sai das costas do personagem. Por que acontece isso? As mesmas pessoas que dublam novela são as pessoas que dão banho nos longa-metragens, são os mesmos dubladores. Mas por que fica mal sincronizado? Eu vejo por dois motivos. A língua espanhola ela é muito parecida com a língua portuguesa. Ela tem palavras idênticas, batidas idênticas, só que são colocadas em outro lugar da frase. Então você olha, você parece que, né, no reflexo, você lê a boca do argentino que está falando lá na novela e você vê que não bate com o português. Então você já acha que a dublagem está sendo mal feita. Uma outra coisa, a novela, de novo a gente vai cair na linha de produção que é muito maior. Novela é feito, pelo menos em São Paulo é assim, a toque de caixa. Quase a gente não assiste a cena para ver. Às vezes se for frase curta, já sai gravando. Não, mas ficou curto. Não, vamos embora, porque tem que entregar os capítulos, tem que viajar, tem que ir para Portugal. A gente dubla novelas aqui para serem veiculadas lá em Portugal. Não, tá bom, aí, ninguém liga para sincronismo, vamos embora. Aí faz esses trabalhos meia boca. Essas novelas, a
Tendeu a piorar? Em relação ao tempo. Sim, acaba adquirindo no próprio dublador um pequeno desleixo, vamos dizer assim, né? Estou falando por mim até, pessoal, porque eu não tenho procuração para falar pelos outros, mas quando eu vou dublar a novela, eu já sei que aquilo ali vai ser um serviço meia boca. Porque se eu sincronizar na primeira, ótimo, eu vou ficar feliz, mas se eu ficar curto ali, eu sei que não vão me deixar fazer de novo. Então você já entra com aquele desleixo, porque é tudo muito mais a toque de caixa. Outra coisa que a gente dubla, filme técnico. Vocês sabem o que é filme técnico? Filme institucional, filme de treinamento, aqueles filmes que são veiculados dentro da empresa para mostrar determinada coisa e tal. Vocês não imaginam o que é pegar um filme daqueles, que a gente não está dublando ator, a gente está dublando pessoal técnico, profissional, que estão lá morrendo de medo da câmera, do microfone, e o cara fica... e você tem que ficar caçando a boca do cara lá. Então é bem mais difícil, é bem mais chato. Imagine o que é falar o nome de um remédio, que o médico fala assim como se ele estivesse falando banana. E ele fala, aí você vai ver, só o nome do remédio tem 15 letras. Você nunca viu na sua vida aquela palavra. E você tem que falar aquilo com naturalidade, porque não dá para cortar o texto. Você não entende, é um assunto técnico. Não dá para cortar, para ficar fazendo aquelas sacanagens que a gente faz. Né? Corta aqui, corta ali, tal, adapta ali. Às vezes não dá, então você tem que falar rápido. Nomes difíceis, então filme técnico já é uma outra dificuldade de fazer. Outra coisa onde é feito dublagem, comercial de TV. Vocês sabiam que comercial de TV são dublados, né? Não só os comerciais que vêm de fora, comerciais feitos aqui no Brasil. Eu dou um exemplo sempre que é assim, Vitor Fasano todo mundo conhece. Ele fazia comerciais antes de virar ator, né? Ele era modelo, cara bonito, tal, é o signo da televisão, é a beleza, não é o talento. Então, vamos botar gente bonita na tela. Ele fazia comerciais de TV, lá de passar roupa, não sei do que, não sei se vocês lembram. Era dublado por um colega nosso de São Paulo, chamado Mauro de Almeida. Dublou ele em 2, 3 comerciais. Aí ele passou a ser o Vitor fazendo a novela. Todo mundo viu que a voz dele não era aquela, era outra. Então agora ele faz comerciais com a voz dele, mas antes ele era dublado. Enfim, é só esse exemplo para vocês verem que o comercial fala. Inclusive, tem uma coisa aí que ninguém sabe, ou o pessoal pelo menos não desconfia, que há comerciais tão bem produzidos aqui no Brasil, a W Brasil faz comerciais tão bons. Então o cara, você deu o exemplo do Schwarzenegger, tá? Ele foi o Joãozinho que fez a voz dele. Aí depois aparece um outro filme de outra distribuidora que tem o Schwarzenegger. Só que o cara quer dar o pitaco dele lá, ele é dono do filme, ele fala, não, eu quero teste, eu quero escolher a voz do ator. E ele escolhe outra voz e acabou. Ninguém é dono, entendeu? A gente procura para justamente não... É melhor, não é? Você sempre vê com aquela mesma voz. Fala. Eu já percebi em alguns desenhos animados, que são seriados, a voz é a mesma, é o mesmo ator fazendo, mas ao longo da série, nos primeiros capítulos, ele está fazendo a voz de um jeito, e depois ele muda o jeito e fica melhor o personagem. Eu já percebi isso. Naquele desenho que estava passando no 11 novo, o garoto que faz o episódio é o mesmo. Sempre a voz é a mesma. Só que ele fazia de um jeito e depois ele muda o jeito. Sabe o que acontece isso? Às vezes, falo por mim, às vezes você pensa numa voz, cria a voz ali na hora e sai fazendo. Aí, ao longo do trabalho, você vai se acostumando com a voz, ela vai entrando no lugar onde fica mais fácil para você. E às vezes acontece isso comigo. Às vezes eu quero fazer uma voz e quando eu vejo eu já estou fazendo outra, que é aquela que eu já tinha feito, que é mais cômoda. E automaticamente você vai indo para aquela outra voz. Isso é um dos motivos. Outro motivo é que assim, eu vou fazer um paralelo. Numa novela, o ator começa de um jeito e depois, conforme ele vai ganhando segurança da personagem, ele fica mais à vontade. A dublagem eu acho que acontece a mesma coisa no seriado, que é mais ou menos por aí. Não porque ele perdeu a voz, tal, a referência, mas porque ele ficou mais cômodo, ele já desenrola mais fácil e você vai achar que ficou melhor. É que ele já está mais à vontade, já pegou o pique e tal. Muitas vezes eu acho que se encaixa melhor. Ele vai... Porque como eu falei pra você, a gente entra no estúdio e não sabe nem o que vai fazer. É aquele ali, aí você faz o que vem na hora. Dali, no dia seguinte, você já tem que pensar, poxa vida, como é que era mesmo que eu fazia isso daí? Como é que a gente faz isso? Até já então uma curiosidade. Como é que a gente lembra, né? Geralmente as personagens têm uma frase característica, né? Eu faço meu arquivo assim, né? Eu lembro, poxa vida, como é que é mesmo o tom da voz? Eu sou o urso mais esperto que o urso comum, amiguinho. Aí
você lembra daquela frase, então para vir a voz você fala aquela frase que o cara repete assim, aquele bordão, né? Aquele chavão, é um truquezinho que a gente tem sempre para lembrar da voz. Que outras coisas a gente dubla, né? Filme erótico. Alguém já viu filme erótico dublado? Mas a gente tem que dublar também, é trabalho. Sabe lá o que é sair de lá do estúdio tonto, de tanto gemer? Você fica lá, na respirada, porque é o que mais a gente faz em filme erótico, né? Tem gente que se nega a fazer, porque fica com vergonha e tal. É trabalho, eu tiro de letra, saio dando risada. Mas, mais uma curiosidade, né? Poxa vida, além de você estar lá se expondo, né? Pior é quando você está dublando junto com alguém. O cara do lado, assim, já te olha assim, danado, é assim que você faz, né? Não, mas nessa hora você fica mais com vergonha do que aproveitar a cena. Você não sabe o que você faz. Então vamos lá, tá lá os dois transando. Eu já dublei com uma colega assim que eu nem conhecia direito, tava começando. Pô, eu queria entrar debaixo da alguma coisa, tal. Putz, você tem que contar uma coisa. Que na nossa busca de como é feito o trabalho em outros países, descobrimos que na Alemanha o trabalho normal de um dublador é pago com uma diária de 1.500 marcos alemães. Se o filme for erótico, são 2.500 marcos. Então não é só no Brasil, tá? E como eu falei, não é todo mundo que topa essa parada, não. Tem muita gente que não quer se expor. Eu fiz um filme uma vez que o cliente estava fazendo. Era um filme brabo, filme sem vergonha daquele. E o cliente ficava lá na técnica, entrava toda hora lá, apertava, eu falava dele, não, precisava falar mais, você tem que ser mais malicioso, fala mais besteira, fala palavrão. Eu já estava quase falando, ó, estou indo embora, não quero mais fazer. Você perde o pique. Bom, que outras coisas a gente dubla? CD-ROM, games, graças a Deus já é uma coisa que está abrindo aí também, né? Há pouco tempo que começou essa onda, a gente dubla isso também. Então vocês devem ter pego aí algum jogo, alguma coisa. Eu mesmo já dublei Mega Race 1 e 2, cara super elétrico lá, é uma outra coisa que a gente dubla também. E o Videomix. Isso, Flecha. Eu faço Flecha lá no Mega Race 1 e 2. O Videomix. O que é um Videomix? Vocês sabem o que é o Videomix? Quando a gente pega uma cena de um filme famoso, por exemplo, e troca todo o texto e usa para alguma coisa. Esse videomix é muito usado em convenções, né? Em festas, tal, que as pessoas montam ou para apresentar um produto. Então, para dar um exemplo, por exemplo, vocês pegam lá uma cena do Poderoso Chefão e põe lá o Marlon Brando com aquelas batatas na boca lá falando porque eu só uso Colgate, não sei o que, e passa na convenção. Aí é um momento de descontração, é um momento de fazer uma homenagem pro chefe, puxar o saco do presidente da empresa, esse tipo de coisa. Muda todo o texto e passa o filme. Isso é o videomix, que também é uma coisa à parte, é um cachê à parte, é uma maneira da gente beliscar alguma coisinha a mais também. Esse videomix, esse exemplo, a gente vai dar aqui daqui a pouquinho, tá? Eu trouxe um texto aí pra gente brincar. Não querendo me alongar muito, porque eu acho que vocês têm alguma curiosidade. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Mais ou menos a gente já falou alguma coisa. Mas, por exemplo, né? O Zé Colmeia foi criado, foi feito sempre pelo Casarré. O ator faleceu e aí tem mais filmes para fazer. Como é que vai fazer? Vamos fazer teste de voz. Então o distribuidor, o estúdio que quer manter a voz, faz testes de voz. Então os dubladores vão lá no estúdio. No caso, por exemplo, desse exemplo, do Zé Colmeia, que já era um personagem famoso, todo mundo já sabe como é que fazia. Então vamos ver quem consegue chegar mais próximo do que já era feito, né? Então é feito o teste e aí escolhem aquele e tal e passa a fazer a voz. Mas isso acontece também em qualquer longa-metragem, como eu tinha falado para vocês, o cliente pode querer escolher a voz. Então os dubladores vão lá, fazem a voz, um trechinho do filme, depois o cliente ouve e escolhe a voz. Então isso acontece pouco, mas acontece. O que mais que tem de curioso aqui? Quanto àquele negócio de o que é mais gostoso dublar, que a gente se identifica com a personagem, coisas interessantes, assim, quando a gente consegue, o ator, ele quer criar, né? O ator quer aparecer, no bom sentido, né? Quer criar. Não adianta você pintar um quadro, né? Como eu falei outro dia, se o pintor quer mostrar o quadro para as pessoas. O ator quer aparecer, o ator quer mostrar o seu trabalho.
você ir lá e falar o texto, tentar invocar lá, é técnica, a interpretação não é aquela satisfação total, né? Quando você pode brincar em cima do trabalho, é bem melhor. Então, quando você mete uns cacos no trabalho, fica bem mais gostoso, né? Por exemplo, eu dublei um filme do... como é que chamava? Não sei o que, Yang Fu, que eram 3 drag queen. Como chama? Alguém sabe? Como chama? Para Wong Fu. Não sei, obrigado, um negócio assim, né? Eu dublei uma das 3 lá. John Levignano, nome do ator, acho. Costa Rica. Só um título de curiosidade, o que aconteceu? É isso mesmo? Acho que é. Eram 3. Aí tava eu, dessa vez a gente tava dublando os 3 juntos, né? Então estamos lá dublando os 3. Tinha uma cena que os 3 saíram, chegavam, as 3, ou os 3, não sei, as 3, né? Desceram do carro e iam para um hotel. Tinham passado um dia desgraçado, né? Iam descansar no hotel. Desceram do carro e estavam indo as 3 de costas, né? Olhando o vídeo. Só tinha reação. Eu bati o olho ali, né? Falei, vai, vamos gravar. Aí vamos gravar. Começou a gravar, eu lá no meio, os colegas tudo reagindo, a gente tinha ensaiado só a reação, aí eu, tô um caco. Joguei, por acaso, o caco do caco, né? Não fui feliz no exemplo, mas assim, os colegas levaram um susto na hora, né? Quiseram rir, seguraram, o diretor gostou, ficou. Então aquilo, o que é um caco? Não tinha aquilo no texto, era só a reação. Eu quis fazer uma graça ali e meti uma frase qualquer, né? Tô um caco. E ficou, porque o diretor deixou passar e gostou. Então é gostoso quando você faz um trabalho que você pode se soltar, brincar. Tinha um desenho também, como é que é? A Pedra dos Sonhos, que eu fazia lá o Frizz. Passava na TV Cultura, em São Paulo, a TV aqui do Rio, não sei se chegou a passar aqui. Então a gente brincava muito, mudava o texto. Então é aí que a gente, né? Isso que é fazer o que gosta. Bom, eu acho que a gente podia tentar brincar agora de dublar. Eu vou mostrar uma cena do Cavaleiro do Zodíaco em japonês e vou precisar de uns voluntários aqui só pra gente... Olha lá, ela já quer dublar. Mas é assim, uma vez que o filme está pronto, né? Foi aquilo que o diretor aprovou dentro do estúdio, o filme vai embora. Se for detectado algum erro, ou, por exemplo, algum erro de som, ou mesmo um erro de português, ou uma pronúncia errada, né? Todo mundo chama de Mary, aí de repente um falou Mary. Fui infeliz no exemplo de novo, mas vocês entenderam. Então o que acontece? O filme, antes de sair do estúdio, volta para ser consertado. Às vezes ele vai, o cliente detecta, assistiu o João 11h30. Então vocês veem que absurdo, onde é que eles entram, se metem num trabalho que está pronto, não tem que se meter. Imagina fazer merchandising do João 11h30. Isso é só um exemplo. Então, se o cliente detecta algum erro, ele devolve o filme e a gente conserta o filme. É o que a gente chama de redublagem, refazer, né? Refazer o que já estava feito. Não sei se foi isso que você perguntou. Você falou em improviso, eu não entendi. É isso mesmo? Ou ninguém detecta o erro. Quem vai detectar o erro são vocês. A hora que a gente assiste e fala, meu Deus, como é que eu falei um troço desse? Já foi, já está no ar. E já falaram, meu Deus mesmo. Já. Um monte de gente viu e falou, nossa senhora, como é que passou isso daí? Tudo errado. E às vezes o filme... Então vamos assistir. É legal vocês assistirem mesmo em japonês, né? Original, Porque aí vocês vão ver o que a gente vê dentro do estúdio, né? Vamos estar em japonês. Em japonês, tá? Cavaleiro do Zodíaco para vocês verem. Bem, esse aqui é um longa-metragem que a Lígia tinha a cópia em japonês. Aí bateu o Ronaldinho, botou na frente, Romário na chance. Sai baixinho. Gol do Romário. Já estava no gol, não mexeu. Ninguém tá vendo. 明朝すぐアスガルドをお離れになられますようにと兄の伝言です。アスガルドを離れる？なぜですか？お尋ねのセイントは必ず兄が探し出しお送りするとのこと。そうですか。 Eu preciso então de 2 vozes femininas. Quem se habilita? Mais uma. Ninguém mais? Vai topar fazer? Olha lá, mais uma, 2. Cara, isso aqui, pô, foi escolhido. Preciso de mais, vamos lá, gente.
Bora? Quem sou eu? Olha lá, ela... Mas ela, pronto. Eu vou dar uma sugestão, não me leve a mal, hein? Vamos falar pra ela fazer o chum. É. O que será, né? Ricky! Quem é mais? Mais quem que tá faltando? Deixa eu ver. Freia já tem, né? Ceia. Quem vai fazer o ceia? Eu. Ceia. Chum. Ela faz o chum. Freia Saori, ela já tem, já faz. Tem o homem e o Shiryu. Qual você quer fazer? Shiryu. Olha lá, hein? Você vai falar do Shiryu aí. Falta mais um homem aqui. Bora, vai. Vamos lá, pô. Allen, pronto, escalaram você. Então vamos lá. Vocês estão lendo o texto aí, né? Então funciona assim. Nós vamos fazer como se estivesse no estúdio. Então, primeira coisa, silêncio. Ninguém conversa dentro do estúdio. Presta atenção no texto. Nós vamos passar a cena. Vocês vão acompanhando, tá? Vai passar em japonês. Ninguém entende japonês aí, entende? Então vai pegando na sequência. A gente vai passar uma segunda vez para vocês ensaiarem. E na terceira a gente vai gravar, entre aspas. Não vamos gravar, mas vocês vão fazer aqui para todo mundo ver. Então vamos lá, solta. Ainda não. Você faz o óculos, né? 一体どういうことなんだ。ペイントのマスクを東のフィヨルドで発見しました。そうなんだ。で、氷河はそれがこのマスクだけで。そうですか。よし、ショウガ、今行くぞ。俺も行く。僕も。シュン、お前はここで沙織さんを守っていてくれ。お、分かった。俺たちが必ず見つけ出してみせる。Falou que ficar aqui pra você. アスガルドをお離れになられますようにと兄の伝言です。 Antes dela virar, ela tem que falar essa parte aqui. Não, a original. 一緒にお泊まりになられて Isso. 明朝すぐアスガルドをお離れになられますようにと兄の伝言です。 Segura. Eu acho que é perigoso vocês ficarem aqui, ela deveria Só quando ela virar, né? Só quando ela virar. Então, uma das vantagens agora. Vocês não estão vendo, mas acho que dá para acompanhar mais ou menos pelo que eles estão falando. Você viu que ela está o tempo todo de costas, né? Então, qual é a manha? Se o texto estiver grande ou curto, tudo bem, você corre mais, você corre menos. Ela deu pausa, você não precisa dar. Porque ela tá, ninguém vai ver a boca, né? Ninguém vai ouvir o original. Quando vocês virem dublado, ele quer que a gente vá embora de Asgard, perguntando. 必ず兄が探し出しお送りするとのことです。そうですか。 Não, só falou 3 sílabas, ela ficou lá toda essa frase aí. Vai tentar um pouquinho mais. Quer que eu pare ali? 東のフィヨルドで発見しました。そうなんだ。 Já tá no nome? で、氷河はそれがこのマスクだけで。そうですか。 よし、ショウガ、今行くぞ。俺も行く。僕も。 Você pulou uma fala ali. Mas é japonês, ela traduz, ela não traduzia, a Cristiane traduz. Cadê a Cristiane? Vamos tentar ensaiar? Se não tiver aí, você não fala. Fala em alto que ninguém vai ouvir. Tá? Então vamos lá, é uma brincadeira, gente. Não faz mal, não precisa ficar preocupado com interpretação, com nada. É só para vocês pegarem o mecanismo. Abaixa um pouquinho só, se der. Porque senão... Mas quando eles estagiaram, ia ser. É perigoso vocês ficarem aqui. Calma. Não vem sendo. Vou me cortar. Eu sei. Você vai atrapalhar. Não tá passando teu pouquinho. Não, é legal, só para vocês pegarem o mecanismo. Ó, não tem calma, já tá passando. Você perdeu a primeira fala, ensaia a próxima. Tá? Você tá indo lá, já viu que já perdeu, já vai pro final da fase, ensaia e não atrapalha o próximo, que já tá ensaiando o próximo, tá? Tá bom. Não é legal ficarem aqui para passarem a noite, mas para saírem de Asgard amanhã inteira. É perigoso vocês ficarem aqui. Aqui pra gente cobra?
Meu irmão encontrará o cavaleiro, uma vez que fizer, guiará de volta à terra de vocês. Vão embora. Que seja verdade. Mas por que nós temos que ir? Vocês já estão mexendo no texto, direitinho. Encontrei esta máscara de cavaleiro nas direitas de volta. Então, onde está? Eu só encontrei essa máscara. Dá uma pausa no meio. Obrigada. Eu vou com você. Shun, fique e proteja a fronteira. Legal, agora vamos fazer pra valer, tá? Alto, interpretando, só pra brincar. Eu vou tentar, mas já tentei na outra vez, não deu. Meu irmão falou para ficarem aqui para passarem a noite, mas para saírem de Asgard amanhã cedo. É perigoso vocês ficarem aqui. Mas ela quer que a gente vá embora de Asgard? Perigoso por quê? Meu irmão encontrará o cavaleiro, uma vez que o fizer, ele enviará de volta à terra de vocês. Vão embora. Que seja verdade. Mas por que nós temos que ir embora? Encontrei esta máscara de cavaleiro nas direitas de volta. É do Yoga? Então, Yoga está. Eu só encontrei esta máscara. Tá morrendo. Obrigada. Vou encontrar Yoga. E eu vou com você. Shun, proteja a Saori. O cara quer matar o Shiryu. Um pouquinho, né? E outra, errou, vai embora. Tá? E o Que Fê mais? tá pra falar mais rápido. Ele fala Isso. Então, para isso que é o ensaio. Gente, só para ter uma... Se vocês quiserem, a gente até faz de novo, mas assim, só para vocês verem como é. Numa primeira passada, você já tem que ver a velocidade da que vocês vão ter que falar, se vai precisar cortar texto, se vai precisar acrescentar texto. Vocês saem quantas vezes antes do desenho? Olha, isso varia muito. Depois que você já tem uma certa, né, uma prática, às vezes você vê uma vez só, na segunda já sai gravando, porque você já viu o texto tá bom, ou então você já sabe o que tem que fazer e grava na segunda. Já tô decorando também, né? Quando a frase é pequenininha, pô, espero que seja verdade. Você só vai falar isso no anel, pô. Você não precisa ficar lendo, né? Então você fica de cara lá no... Se a frase é grande, você vai marcar as pausas no texto, né? O texto é grande, que nem o dela era mais ou menos grande. Vamos supor que ela estivesse lá de frente. Não dava pra você fazer a sacanagem que a gente fez de você ir direto do meu irmão até amanhã cedo, porque ela está de costas. Não, ela está de frente. Como é que você ia fazer? Você tem que marcar onde ela faz pausa no texto. O que a gente faz? É um mecanismo rápido de olhar para a tela, olhar para o texto, olhar para a tela, olhar para o texto. Então você não decora, não dá tempo de decorar. Ela estava falando 10 linhas, como você vai decorar? Então, no reflexo... Aqui eles estão fazendo um grupo, lá em São Paulo Isso. é um de cada vez. Lá em São Paulo também, às vezes, se for preciso, eu até dei o exemplo daquelas 3 drag queen, a gente fez junto. Depende muito da casa. Hoje em dia, os estúdios, depende do estúdio, tem estúdio que trabalha só com 2 canais. Então ele só tem 2 canais para gravar. Então ele tem que sempre juntar as pessoas. Porque ele não tem muito canal para gravar separadamente. Se eu fosse gravar um por vez aqui, claro, ele entra no começo da cena, ele entra no fim, então dá até para gravar no mesmo canal, mas às vezes não dá, entendeu? Só mais ou menos para você ter uma ideia. Às vezes precisa juntar, às vezes não. Em São Paulo, a gente tem esse negócio de ficar um de cada vez gravando. Aqui no Rio já não, aqui eles já juntam mais. É melhor, a qualidade fica melhor. É melhor contracenar do que ele faz. Uma coisa que acontece às vezes, é voada da gente até, o cara troca uma palavra no texto dele porque ele está gravando. Ele tem que se tocar que quem está contracenando com ele, de repente, vai repetir a palavra que ele falou. Então ele não pode ir trocando assim sem... Então, eu troquei Andrômeda por Shun e Saori por Atena. Daí tudo bem. Se fosse um outro desenho e o Hakusho, já não podia fazer isso. Então, às vezes você faz uma coisa que tá dentro do... Para isso precisa saber o que está fazendo, ter ideia da cena, prestar atenção no texto do outro e tal. Deu para ter uma ideia, né? Fala aí. Ah, tá, que eles não estão ouvindo, né? Tá. Tá.
Vamos tentar fazer de novo então, mais uma vezinha só? Dá tempo? E aí a gente faz o vídeo mix e encerra. É que eles têm que olhar a tela, né? E não dá tempo de eu... Cada um. Vamos tentar, vamos ver. Vamos tentar mais uma. Correr mais quando a frase passou, ir mais devagar, segurar um pouco o ritmo para quando ela ficou curta. Mexe no texto. É que vocês estão... O kit dublador que a gente brinca lá. Qual é o kit dublador? O dublador tem que ter uma cara. No Paulo a gente usa muito fone de ouvido próprio, né? Então eu tenho o meu foninho, eu só chego lá e plugo, só uso o meu. Mas geralmente os estúdios têm um fone que é um só, uma concha aqui. E só escuta numa orelha. Isso fica a critério do dublador. O dublador tem que ter relógio, porque tudo é horário, não pode chegar atrasado. Então vamos lá. Bota a voz pra fora, hein? Eu vou tentar pegar alguns, eu vou conseguir no microfone. Freia. Meu irmão falou para passarem a noite aqui e devem sair de Asgard amanhã. É perigoso de vocês ficarem aqui. Mas será que ele quer que a gente vai embora de Asgard? Tem que fazer violão. Vai mal, vamos pra lá. Seja. Mas temos que ir embora? Vai, você que vai. Vamos lá. Encontrei essa máscara de cavaleiro nas geleiras do leste. Então o Yogi está... Eu só encontrei essa máscara. Obrigado. Acho que me decepcionou. Vou procurar Yogi, eu encontrarei. Eu vou com você. Andrômeda, você tem que ficar aqui para proteger Saori. Precisamos encontrar o prostituto chá. Agora sim, Felipe. Agora sim. Beleza. Então, gente, foi só uma brincadeira, só para vocês verem mais ou menos como é que funciona a coisa. Então, agora, para finalizar, eu vou mostrar para vocês o que é o videomix. É uma cena do filme Mortal Kombat. Falcão negro para cardeal. Falcão negro para cardeal. Alguém na frequência? Jack, daqui é Sônia. Está me ouvindo? Já que está aí, por que não liga pro meu agente? Eu pareço sua secretária. O que está fazendo? A descarga elétrica de ontem deve ter afetado os transistores. O seu rádio estava bom. Olha a sua bússola. Onde nós estamos? Eu pareço agente de viagens? Tá legal. Ok. Eu desisto. O que está vendo? Eu não sei. Mas e se as lendas forem verdadeiras? Mas que lendas? Ajudar e pro Baroli ajudarem? Quer ajudar, Dário? Então vem cá, por favor. Essa é a cena como está gravada. Agora, deixa ele sentar aqui, por favor. Então agora a gente vai fazer uma brincadeira. O que é o videomix, né? Quando a gente muda completamente o texto. Então tá aqui. Eles vão dar uma lida antes. Eu vou sentar ali para ler com você. Vamos passar mais uma vez, assim vocês prestam mais uma vez atenção no texto, enquanto a gente aproveita para dar uma ensaiada mentalmente o que a gente vai falar na hora, tá bom? Então vamos passar de novo. Falha técnica. Espera um pouquinho. Para cardeal. Falcão negro para cardeal. Alguém na frequência? Jack, daqui é Sônia. Está me ouvindo? Já que está aí, por que não liga pro meu agente? Eu pareço sua secretária.
gente vai fazer o videomix, a brincadeira, tá? Só pra vocês tocarem. A gente vai deixar o volume bem baixinho. Daqui pega, não pega? Vá. Alô? Alô? Essa ligação está uma droga. Será que não dá para falar mais alto? Eu estou perdendo a paciência. Não estou ouvindo nada. Esse celular é uma porcaria. Joga no lixo. Vai ver se eu estou na esquina. O negócio tá meio ruim. Vamos lá. Eu não queria tomar banho hoje. O que eu falo? Desculpa. Não, volta, volta. Foi mesmo. Não, isso foi pra dar um exemplo do que acontece quando a gente tá fazendo. O dublador voa na hora. Então vamos lá. Por que jogou fora? Esses celulares ficaram... já... Gente, isso aqui é um improviso. Não tem microfone pra todo mundo. Vai lá. Ok, pessoal. Vai, daí, ó. Por que jogou fora? Esse celular vai me deixar doida. Não presta. Pô. Isso não foi ensaiado, gente. Calma. O técnico tirou o som. Estamos gravando daí pra frente. Tudo bem, pô. Vai lá. Agora vai. Por que jogou fora? Esse celular vai me deixar doida. Não presta. Comprou de marreteiro. O relógio também, né? Onde tem um orelhão? Eu sei lá, eu tô chegando agora. Eu vou procurar. Ela é teimosa, hein? Onde é que ela vai, hein? Que droga. Eu não sei. Mas eu vou procurar um banheiro. Vai atrás da moita, cara. Foi só uma brincadeira para vocês verem como... vocês acham que o texto estava mais ou menos... Obrigado, Dário. Obrigado, Cecília. Vocês têm que perdoar, que tu não ouve aqui um ensaio com técnica. Então, isso foi só uma brincadeira para dizer o que é um videomix. Então é mais ou menos por aí. A gente troca o texto e... Encerrar, depois você fala? Ou você quer falar antes? Então tá bom. Gente, é o seguinte. Como eu disse... Eu não vim aqui para dar aula de dublagem, precisava de um estúdio e de muito tempo. E quem sou eu para dar aula? Eu estou aprendendo ainda. Eu tenho 8 anos de dublagem. Gosto muito do que faço. Como o Baroli disse, é uma profissão em que a gente tem que fazer por amor mesmo. Porque o dinheiro a gente tem que correr atrás. E o ator, de uma maneira geral, está sempre desempregado, está sempre correndo atrás. Essa foi a profissão que a gente escolheu. Seria muito legal se eu gostasse de ser médico, fizesse uma faculdade de medicina e fosse ser médico. Eu acho que é por aí. O dinheiro é uma consequência. Eu vivo da minha profissão. Já fiz alguns comerciais de televisão, já fiz teatro, faz uns 3 anos que eu estou afastado. Me acomodei um pouco na dublagem. Gosto muito do que faço, dirijo dublagem também. E estou feliz porque estou fazendo o que eu gosto. E estou infeliz porque queria fazer melhor e estou para isso me mexendo, batalhando, correndo atrás, lutando para melhorar as condições de trabalho. Como eu disse para vocês, nós fazemos a melhor dublagem do mundo, apesar do pouco reconhecimento que tem o nosso trabalho. E graças a vocês esse reconhecimento hoje já é um fato, quer dizer... A gente já está ocupando um lugar no espaço. Eu espero que o empresário também nos deixe ocupar o nosso lugar no espaço. E tenho certeza que a gente vai conseguir isso, porque nós estamos brigando.
E a gente merece, porque como eu disse para vocês, a gente faz, a gente vai ganhar. A gente quer ganhar mais porque a gente acha justo a gente ganhar mais. Eles estão ganhando muito dinheiro e nós, na percentagem que a gente ganha em cima desse trabalho que a gente faz, que dá muito dinheiro para as televisões, para os empresários de uma maneira geral, para os donos do filme, eles ganham muito mais. A nossa participação nisso é muito pequena. É como eu sempre dou um exemplo do ator que faz um comercial de televisão. Eu já fiz uns 15 comerciais de televisão. E o que eu ganhei de cachê para vender Multisaúde Bradesco, por exemplo, não era 10% do que o Bradesco pagou para veicular esse filme uma única vez na televisão. E olha que eles veicularam isso durante um ano inteiro, quantas vezes eles quiseram. Então o cachê do ator é muito, muito, muito pequeno em relação ao que ele proporciona, ao trabalho do ator, ao que ele rende de lucros para as outras pessoas, para quem está ficando rico, né? Então não é dizer assim, o dublador ganha mal, ganha bem. Não se trata de ganhar mal ou de ganhar bem, se trata de ganhar o justo. Você compra alguma coisa que custa caro, mas você paga porque vale aquele dinheiro que você paga. Então isso é um preço justo. E de repente você pichincha uma coisa que tem um preço muito mais barato, mas porque você acha que não vale, que a gente merece, porque a gente faz um trabalho com muito amor e carinho, apesar de todas as dificuldades, apesar das poucas condições de trabalho que, com o passar do tempo, ao invés de melhorar, estão piorando. Mas eu queria que vocês, então, ficassem aqui com o meu muito obrigado pela presença. Eu espero que vocês continuem prestigiando os dubladores, a dublagem, o nosso trabalho. E façam críticas, porque as críticas vão ser muito bem aceitas por nós. Nós queremos fazer um trabalho muito melhor ainda. Você quer falar alguma coisa? Estou querendo fazer o meu pedido dela. Dá para ser no Cólera do Dragão? Cólera do Dragão! Eu quis fazer uma surpresa. Tá. Fazer o quê? Pepe Legal. Tá bom, eu vou dar um berro aqui então. Cólera do Dragão! Que mais? Eu fiquei devendo aí para algumas pessoas. Olá, crianças! A Crita tem o Zé Comé que eu já fiz, já dublei o... no texto já aí fica difícil. O que você pediu, Lígia? Pepe Legal, eu dublei. Olha, esses desenhos, só para abrir um parênteses aqui, esses desenhos mais famosos, mais antigos, eu via quando era criança. Eu tentava imitar porque eu gostava, por isso que eu vim parar na dublagem, né? Não que eu tenha criado a voz e não que eu seja o dono da voz. Porque como eu expliquei para vocês, vou dar um exemplo. O Pateta da Disney, quem fazia o Pateta em São Paulo era o Nelson Batista, que faleceu ano passado. A Disney abriu um teste, eu fiz o teste, ganhei o teste escolhido pela Disney e achei que eu fosse fazer o Pateta sempre no Brasil. Não, o trabalho vem para o Rio de Janeiro, aí outra pessoa faz a mesma personagem aqui no Rio de Janeiro. Então ninguém é dono da voz, eu não sou dono. Não sei, não conheço. Ele só faz. Tem duas pessoas que fazem, uma em São Paulo e uma no Rio. A voz dele é extremamente difícil de fazer. O de São Paulo eu sei que ele só dubla mais nada. É muito difícil. Você fez o do Movie? O Pateta filme? Não fiz. Eu fiz pouca coisa do Pateta. Algumas coisas do ano passado no final. O Pateta filme cai no caso, a dublagem ficou muito superior da americana. Eu acho que ainda foi o Nelson Batista, eu não tenho essa informação, desculpa. Até as músicas ficaram melhores. Eu só falei no Pateta só para dar um exemplo. Sim, quando a gente dubla um longa-metragem, eu não preciso mudar a voz, eu faço minha voz normal. Talvez ela gravada tenha alguma diferença e tal, mas minha maneira de falar é o Kamen Rider e outros tantos que eu fiz, geralmente em filmes, a não ser que seja um personagem caricato, né? Uma coisa como eu fiz lá, aquela drag queen, então tem que dar umas, né? O Águia foi uma sacanagem do Baroli. Porque o Águia, no começo, ele que dirigiu a série, e ele não sabia, mas que troço é esse Águia? Isso é o quê? É um homem, uma mulher? O que é isso? Andrógena. É um andrógeno, então o que é isso? Aí ele chegou,
Aí ele falou assim, Elcio, se vira, se dane, aí faz aí, se vira, não sei o que é isso. Aí o que eu fiz? Eu fui mais ou menos na onda do original, que é uma coisa monocórdia, né? O cara não tem muitas nuances, ele fica falando baixo daquele tempo. Porque eu mesmo estava esperando acontecer alguma coisa para me definir o que eu fazia ali. Só que acabou o filme e ele não se definiu. Até hoje eu não sei o que era aquilo lá. O que é? Foi bem escalado, a mãe dela. Então é isso. Mais alguma coisa? O que você falou? Ah, o Bebe Legal. Bebe Legal. Também fiz algumas coisinhas só lá em São Paulo. Eita, ONG, não se esqueça disso, Babalu. Eu sou o xerife mais rápido do Oeste. É mais ou menos por aí. Que mais? Sem querer... Não se esqueça disso. Na hora sem queimar teu filme, dá a palhinha do Águia. Sem queimar seu filme. Olha, juro por Deus, eu não lembro. O Águia fazia a minha voz, acho que eu tentava deixar um pouco mais para baixo e falar pausadamente, meio assim, sem dar muita nuance. Juro por Deus que eu não vou saber fazer agora. Talvez batendo o olho nele, pegando o texto, até saia, né? Porque outra coisa, é reflexo, a gente se vai muito pelo som. Não é bem, não quis dizer foto. Tem que ver a personagem lá batendo o boca. Não me complica, hein? Ainda bem que não trouxe tomate e ovo aquela aí, quero me ferrar. Eu pediria uma coisinha Barolha. Hã? Eu pediria uma coisa Barolha. Tá, não, agora é o Barolha encerra, tá bom, gente? Muito obrigado de novo pela atenção. Eu espero que pelo menos tenha matado alguma curiosidade de vocês, tá bom? É um grande prazer, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Baroli? Bom, eu vou começar dirimindo algumas dúvidas que ficaram diante das coisas que o Elcio disse. Rei Arte, quando chegou ao final, não havia dúvida quanto ao sexo de Águia. Sabia-se que era a Águia. Então ele fez muito bem o personagem, ele conseguiu dar aquela nuance meio homem, meio mulher, mais pra bicha. Não é isso? Ficou perfeito. E o Elcio disse que ele faz o Pepe Legal, o Zé Colmeia, porque ele ouvia quando era criança, não é isso? Mas ele ouvia no rádio. Naquela época não tinha televisão. Tá? E quando eu conheci, o apelido dele era Cabeleira. E de tanto usar fone, ele acabou desse jeito. Mas, gente, o que eu quero fazer agora é pedir a um amigo meu que vem aqui e que dê uma mensagem a vocês. Ele que é do Rio, vai falar pra gente do Rio. Meu amigo, companheiro de luta, vamos estar numa mesa redonda amanhã, enfrentando mais uma vez os empresários, Dário de Caixa. Gente, é uma satisfação vir aqui bater esse papo com vocês. A convite do Baroli, eu peguei até uma carona nessa reunião, porque ele estava vindo ontem, veio ontem para o Rio, não é isso? Me avisou um pouco em cima da hora. Eu tinha um compromisso antes de vir para cá, até cheguei um pouco mais tarde. E eu queria dizer o seguinte, é prazeroso poder saber que existem pessoas que gostam e admiram o nosso trabalho e que por isso mesmo criticam, né? Nós queríamos que esse tipo de coisa se estendesse naturalmente àqueles que são fãs de televisão e também essas vozes, né, dos fãs fossem ouvidas por segmentos da imprensa para que as críticas que nos fossem dirigidas fossem críticas também construtivas. Porque há um grupo de pseudo-intelectuais no Brasil que, quando fala da dublagem, é para falar mal, né? À medida em que o Elcio foi falando dos nossos problemas, dos nossos erros, vocês podem ver que realmente eles procedem, não é desculpa não. Nosso trabalho é feito em ritmo industrial, é muito difícil, evoluiu toda uma parte técnica, mas a parte artística fica prejudicada por causa disso. E em função disso tudo, né, nós somos muito criticados. E hoje em dia, no país, o boom da TV a cabo, né, o boom da comunicação, vem encontrar na dublagem um fator de exploração muito grande. Então, cada vez mais a tendência é se fazer trabalho com velocidade, se fazer trabalho depressa, correndo.
né? E à medida em que vocês puderem criticar, mandando cartas para a televisão, cartas para o sindicato, como falou Baroli, vocês vão nos ajudar e muito, entendeu? Eu acho que, como diz o Baroli também, todos esses problemas acontecem mais conosco porque nós somos desconhecidos. As nossas vozes são conhecidas, fazem um trabalho muito extenso. Para vocês terem uma ideia, no Rio e em São Paulo nós temos aproximadamente... Então, quer dizer, éramos para ter, assim, um lugar de destaque diante da distribuição estrangeira de filmes. Éramos para ser mais bem pagos, éramos para ter o nosso trabalho mais valorizado um pouco, mas não, a tendência é realmente ser cada vez mais desvalorizado se não houver um segmento da sociedade que possa também cobrar, como espectador, uma certa qualidade no que vê, né? Eu não me refiro só à nossa parte, não, a toda a parte televisiva brasileira, que você às vezes assiste novela e vê que as novelas estão dando absolutamente nada para a população, né? E às vezes eles fazem uma comparação conosco, dizendo que o nosso trabalho não é cultura, mas não sei até que ponto não é cultura. Mas novela também não é cultura. Raramente a novela leva ao povo um pouco de cultura. Agora, uma coisa é certa, todo o trabalho televisivo, ele tem que ser feito em português. E temos que fazer força para que o português seja bem falado na televisão, porque é a nossa língua. Não adianta a gente fazer que nem em Portugal. Agora eles estão usando as nossas novelas, os nossos trabalhos, por uma afinidade que existe conosco. Mas em Portugal, até há pouco tempo, não se falava em dublagem. O governo português queria que se usasse legenda para que a população aprendesse a falar o inglês, aprendesse a falar o francês, através das legendas. Quer dizer, é um retrocesso. Enquanto que no primeiro mundo, você vê países como a França, como a Itália, como a Alemanha, como a Espanha, primeiro mundo culturalmente, que eu quero dizer, é obrigatória a dublagem, né? O povo cultiva aquilo que tem de mais sagrado, que é o seu idioma, é a sua língua. Então nós aqui, não é por fazermos um trabalho de enlatados, que temos que esquecer essa parte, né? Então a luta do dublador é toda essa, a luta do ator da dublagem é toda essa. É a conquista do espaço que ele merece, recebendo o justo valor pelo seu trabalho e poder levar a população ao Brasil e sabe lá mais aonde, né? Um pouquinho desse carinho através do próprio exercício da sua profissão. Então eu queria agradecer a vocês por essa homenagem que vocês estão prestando a nós, e é uma homenagem mesmo, sabe? E esperar que aconteçam outros encontros iguais a esse, em que possamos estar juntos com mais colegas, com mais informações para vocês e a partir daqui, inclusive, esperamos, né, que, com algumas conquistas no nosso setor profissional. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Gente, eu queria, antes de encerrar, eu queria só dizer umas coisinhas. Oi. Antes de encerrar, se o Dário poderia identificar os personagens que ele faz em série. Eu mesma, isso eu não sei. o trabalho dele, queria que ele... Você pode falar? Lá em cima. Tá legal. Eu fiz na beira do tiro um tempo. Fiz o Febo no corcunda, ela sabe. Olha, seriado, eu há muito tempo não faço um seriado marcante, não. Eu fazia o Miami Vice. Eu fiz em São Paulo uma vez, Sônia. Uma vez no SBT eu fiz uma série de um casal fugitivo. Eu não lembro nem o nome, mas passou na Record. Para cinema eu fiz recentemente o Herói de Brinquedo, o Schwarzenegger. Eu fiz Pocahontas, fiz o Corcunda, o Febo. E de seriado, nós estamos fazendo um seriado para televisão que é a Blossom. Não sei se está passando no SBT. Seriado tipo aquele com Clark, a família reunida na sala, aquelas coisinhas leves e agradáveis. Algumas coisas do que eu faço. Hein? Tipo um amor de família, né? Tipo um amor de família. Então a gente vai enganando o povo fazendo essas coisinhas. Tá ok? Muito bem, gente. Para encerrar agora definitivamente, eu queria contar umas coisinhas para vocês. Na época áurea, por exemplo, da porno chanchada, lá em São Paulo, os diretores de cinema iam buscar as meninas para fazer a porno chanchada
lá na famosa Boca do Lixo, então não pegavam atrizes, pegavam prostitutas e colocavam para fazer aqueles filmes. E é claro, elas não sendo atrizes, elas faziam porcarias imensas. E aqueles filmes então eram dublados. E então as atrizes de dublagem eram chamadas e dizia-se: olha, vê se dá uma força aí que a menina aí não nasceu para coisa. Então a força do filme vinha toda ela da dublagem. E eles ganharam muito dinheiro por causa da dublagem dos filmes, porque a filmagem realmente era uma droga com as moças que eles utilizavam. Além disso, durante a maior parte da carreira da Cláudia Cardinale, nós ouvimos Cláudia Cardinale dublada, porque Cláudia Cardinale tinha uma voz rouca que não era boa para o cinema, então ela sempre foi dublada. Então, a maior parte das vezes, nós vemos todos esses grandes atores e atrizes dublados. Dublados em inglês, dublados em italiano, dublados em francês. E por que não dublados em português, não é? Obrigado, gente. Era isso. Foi um prazer estar aqui. Tá? Baroli, muito obrigado aí pela presença. Obrigado à presença do Elcio também. Eu queria agradecer a presença também de todo mundo aqui no curso. E agora, para encerrar, em definitivo, a gente vai fazer um sorteio de mangás aqui, tá? Cada um tem um número da ficha de inscrição, tá? E vamos lá. Eu vou tirar de novo, tá bom? Tira outra. Ó, passei minha vez, gente. Colaboram aqui. Final 14. Dessa vez, o último. Bom, gente, eu acho que por hoje é só. Muito obrigado mais uma vez pela atenção aí. Agradeço aí ao Elcio, ao Baroli por terem vindo e aos dubladores aqui. Muito obrigado.